Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor, graduando ou pós-graduando com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Eu sou a Isabela, uma das integrantes da equipe do Conceituados. Encontre todo o nosso conteúdo no YouTube e Spotify. Já aproveita e deixa aqui o seu like para ajudar nossa equipe a continuar produzindo. No episódio de hoje, a Débora Olivato conta um pouco sobre como o professor e a escola podem trabalhar na linha da educação para a redução de riscos e desastres ambientais. A Débora ela é graduada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, também tem graduação, mestrado e doutorado em geografia pela Universidade de São Paulo, foi professora efetiva da Rede Pública Estadual de Ensino e, desde 2015, atua como pesquisadora bolsista no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas em Desastres Naturais, o CEMADEM. Lá, ela trabalha em um programa chamado CEMADEM Educação, rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. Possui ampla experiência na área da educação. A Débora também possui uma ampla experiência na área socioambiental e de ensino, com destaque para educação ambiental e de redução de riscos de desastres. Débora, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar novamente com vocês. É um prazer estar aqui. Para quem ainda não acompanhou, nós tivemos um episódio sobre o que é a educação para redução de riscos e desastres. E hoje eu te pergunto, Débora, como que os professores e a escola podem trabalhar na linha da educação para a redução de riscos e desastres? Se o professor, a professora, o educador já tem alguns trabalhos na área da educação ambiental, nossa, isso já vai ser incrível, porque a linha que o CEMADEM Educação trabalha, esse programa, né, dentro do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, é uma linha que tem como base a educação ambiental crítica, participativa, emancipadora, e a educação para redução de riscos de desastres, ela vai ser incorporada aqui no programa como uma parte da ciência cidadã na prevenção dos riscos de desastres. E aí, como eu comentei no outro programa, a gente oferece um conjunto de atividades para inspirar o professor, educadores, lideranças comunitárias, para investigarem quais são as ameaças, as vulnerabilidades, os riscos de desastres que podem acontecer na comunidade. E existem diversas atividades que elas podem inspirar vocês. Nós temos um site que é do programa CEMADEM Educação. O endereço é educacau.cemadem.gov.br. E nós também estamos nas redes sociais, mas em especial no site, na área de atividades, a gente oferece um conjunto de atividades que, na realidade, são metodologias científicas. Por exemplo, vocês já ouviram falar em cartografia social? Sabem como pode fazer isso? A cartografia social é uma delícia, a Isabela conhece também. A ideia é que a comunidade faça o mapa do lugar onde a comunidade escolar está. Quais são os principais pontos de referência? Quais são as atividades? Quais são as áreas de risco? Os elementos que potencializam o risco ou outros elementos que minimizam o risco? E lá no site do CEMADEM Educação tem o passo a passo de como fazer essa atividade. E você também pode criar variações dessa atividade, do mapeamento de risco comunitário. Uma outra atividade, por exemplo, que é super interessante para entender se a comunidade já passou por situações de desastres ou tem suscetibilidade a escorregamento, inundação, de repente você mora há pouco tempo naquele bairro, desenvolver assim um trabalho de história oral com os moradores que estão há mais tempo no bairro. O que é essa história oral? São entrevistas onde você vai tentar, junto a um morador antigo, uma moradora, um comerciante, levar um roteiro básico e conversar com essa pessoa justamente sobre o que acontece ali no bairro, se as pessoas já vivenciaram ou não um desastre, que tipo de desastre. Então, essa é uma outra atividade que tem o passo a passo de como você pode desenvolver esse tipo de atividade.
Tem uma outra, por exemplo, se você quer entender se o prédio da escola, a edificação da escola, é vulnerável a uma situação de um escorregamento, que a gente sabe que existem escolas que já passaram por problemas muito sérios, né? Com escorregamento de terra, ou mesmo foram construídas em área de inundação ou de alagamento. Então, é bem interessante essa outra atividade. Existem outras ainda que vocês podem se inspirar, ligadas à questão de inundações, que a gente trabalha sempre com a ideia de bacia hidrográfica, e essa área da bacia, né, as coisas ali, os diversos bairros, localidades, ocupação, elas vão potencializar ou minimizar um risco, por exemplo, de inundação. Então, tem várias atividades ali para inspirar, animar o professor e educador a trabalhar com essa temática. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e os alunos também, porque são atividades bem dinâmicas. É verdade, eu consegui dar uma olhada no site e é bem interessante. Tem o roteiro, né, passo a passo, é um site muito, muito completo para o professor que quer começar a trabalhar com isso, mesmo aquele que ainda não tem nenhuma experiência com educação ambiental. Eu gostaria de parabenizar vocês pelo site, Débora. Uma dúvida que eu fiquei aqui é onde que o professor recebe o calendário de formação que vocês oferecem? Então é o seguinte, o CEMADEM Educação, a gente está numa fase final para ter um site novo, mais interativo, mais didático, mais bonito. Nos próximos meses a gente já vai estar com esse site novo e lá vai ter o calendário. De qualquer forma, pelo Instagram, pelo Facebook, Twitter, vocês acompanham as atividades do CEMADEM Educação. Nós participamos de muitas lives, webinários, palestras, mesas redondas, muitas delas são abertas e a gente compartilha os convites pelas redes sociais. Contudo, a partir de meados desse ano, nós vamos ter atividades de formação, com curso em EAD. No começo vão ser algumas palestras específicas de algumas atividades, entre elas a questão do monitoramento de chuvas, e posteriormente nós vamos ter uma EAD com a parte teórica e com a parte prática da educação para redução de riscos de desastres, nesse foco que o CEMADEM Educação trabalha, que mescla, né, a educação ambiental, que eu comentei com vocês, nessa linha mais crítica, participativa, emancipadora, ciência cidadã. A gente trabalha também com uma parte de tecnologias. Por exemplo, a gente tem um aplicativo que chama Dados à Prova d'Água. Ele ainda está numa fase de testagem, mas já está numa testagem mais avançada, onde ele, para quem tem um Android, né, celular Android, pode baixar pelo Android e as pessoas podem compartilhar dados das chuvas que acontecem na localidade, altura de rio, entre outras informações interessantes nesse aplicativo, que é justamente essa questão da ciência cidadã, é o compartilhar informações e analisar essas informações que ajudam nessa questão do entendimento também e favorecem na parte da prevenção. Nossa, excelente, Débora. Enquanto você falava do site, né, eu como professora pensei, interessante o site, tem atividade, vim aqui, abri o site, olhei, fiquei encantada, mas me veio essa questão, será que eu estou preparada para desenvolver essas atividades com os meus alunos? E aí, quando você vem e traz essa informação de que vocês também oferecem a formação para o professor, ainda mais no formato EAD, né, que possibilita que pessoas participem de várias localidades do Brasil, que é enorme, e não só as pessoas que estão próximas a você, aí sim a gente começa a ver que é possível o professor se sentir preparado para aplicar aquelas atividades. Eu só te pergunto, só professor de ciências ou o professor consegue trabalhar esse tema de forma multidisciplinar, ou o professor de matemática consegue trabalhar esse tema, ou é uma coisa destinada apenas a professores de ciências e das áreas biológicas e geográficas, enfim? Olha, para todos os professores, nós pensamos nas atividades, mas com um olhar interdisciplinar. Então, professor de português, de matemática, de química, de física, de geografia, história, sociologia, filosofia,
todos podem se inspirar com as atividades. Se eles conseguirem trabalhar em conjunto, aí é o melhor dos mundos. E é interessante, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, o CEMADEM é uma instituição que os profissionais são das diversas áreas do conhecimento. A gente tem muita preocupação de incentivar esse tipo de trabalho em parceria, conjunto. No site, na parte das atividades, tem uma área dos componentes curriculares. Então, vocês podem também se inspirar por ali. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, Isa, é que o CEMADEM Educação, uma vez por ano, promove uma campanha, que é a campanha #Aprender para Prevenir. E essa campanha é muito legal. Qualquer escola, qualquer comunidade, de preferência a associação de bairro dessa comunidade, integrantes de defesa civis, de universidades, grupos de pesquisa, podem participar da campanha. Nós incentivamos que essas instituições realizem ações e projetos na área da educação para redução de risco de desastres. Esse ano, em especial, o tema vai ser emergência climática. E aí eu já gostaria de convidar todos para participarem da campanha. Acredito que no próximo mês a gente já deve ter algumas informações sobre ela nas nossas redes sociais. Ainda nós estamos numa fase de planejamento, mas com certeza vocês vão poder participar. E uma coisa legal é as instituições que participam, elas concorrem a kits de materiais. Algumas vezes a gente consegue também até sortear equipamentos como pluviômetros. Então, além de ser legal participar, né, desenvolver essa temática na comunidade escolar, também é interessante porque você vai melhorar aí o seu acervo, né, o acervo da comunidade, com vários livros e materiais sobre ERRD. Que maravilha, Débora! Que presente para os nossos professores que queiram desenvolver aí educação para redução de riscos e desastres. Eu preciso novamente te agradecer por vir participar dessa gravação, não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe do Conceituados e todos os professores e estudantes aí que queiram desenvolver a temática. Muito obrigada, espero te receber novamente em breve. Eu que agradeço. Tanto eu quanto a equipe do CEMADEM Educação, nós estamos à disposição. Um abraço grande a todas e todos. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!